Como é injusto uma mãe e seus filhos terem de fugir subitamente do local que chamam de lar e sair para um mundo onde as ameaças são piores do que as que estão deixando para trás. Oi, oi, oi para todo mundo! E aí, galera, como que vocês estão? Eu sou a Kelly e hoje eu quero contar para vocês o que eu achei de Mallory. Mallory é a continuação do livro Caixa de Pássaros, então, se você não leu o livro ou não assistiu ao filme, esse vídeo vai ter spoiler, né, da primeira parte da história. Então fica aí por sua conta e risco continuar assistindo o vídeo, tá? Lembrando que o link para compra tá aqui na caixinha de descrição, caso vocês se interessem pelo livro. Para resumir, Caixa de Pássaros conta a história de um mundo em que as pessoas passam ali a se suicidar depois que elas veem uma criatura que ninguém sabe muito bem como é. Para sobreviver, as pessoas começam a usar vendas nos olhos, né? E aí a gente vai acompanhar uma personagem chamada Mallory. A Mallory, ela tem que sobreviver nesse novo mundo com 2 bebês recém-nascidos, sem a ajuda de ninguém. Então imagina como é complicado viver num mundo em que você tem que andar vendado com 2 bebês. Depois de 5 anos morando numa casa sozinha com as 2 crianças, a Mallory recebe uma informação de um lugar muito seguro e então ela resolve ir até esse lugar. Mas para chegar ali, ela precisa descer um rio, né? Vendada de barco com 2 crianças. A receita do sucesso, né? Em Mallory, nós vamos conhecer o que aconteceu com esses personagens após os momentos finais de Caixa de Pássaros. Então aqui eu deixo novamente um aviso, se você não conhece a história, se você não leu o livro ou não viu o filme, pode ter spoilers. Na verdade, terão muitos spoilers do primeiro livro, então fica aí por sua conta e risco. As 2 crianças que moram com a Mallory se chamam Tom e Olympia. O Tom é filho biológico da Mallory, mas a Olympia não. A Olympia ela é filha de uma moça que morava com a Mallory ali naquela casa, mas ela acabou falecendo no parto, né? Então a Mallory acabou adotando a Olympia como filha dela. A cena do parto da Olympia é assustadora e angustiante. Sério, no livro é bizarro e no filme eles não conseguiram transmitir tanta emoção quanto no livro, mas no livro é bizarro. O local seguro que a Mallory fica sabendo que existe é uma escola para cegos, e ela consegue chegar até esse local com as crianças. Eles ficam ali por algum tempo, mas acontece que as pessoas dentro daquela escola começam a se suicidar também. E aí, meus amigos, fica a pergunta: se ali é uma escola para pessoas cegas e os cegos também estão enlouquecendo, quer dizer que não basta apenas colocar uma venda para se proteger das criaturas? Será que as criaturas estão tocando nas pessoas? Então a Mallory resolve sair daquele lugar, ela pega os filhos dela e vai embora. E ela chega num acampamento em que ela consegue, né, considerar aquele lugar ali um lugar seguro e por ali ela fica por 10 anos. A Mallory e as crianças passam a morar nesse acampamento, né, que eles consideram seguro, e para tudo que eles vão fazer, eles têm uma espécie de rotina. Por quê? A Mallory ela acha que qualquer falha que ela cometer, os filhos dela vão morrer. Então, por ela viver nesse mundo, né, com as criaturas e tudo mais, ela tem muito medo. E ela tenta proteger eles de todos os jeitos, de todas as maneiras possíveis. Mas o problema é que agora eles são adolescentes. A Olímpia é uma garota que gosta de ler, então ela conhece muito do mundo anterior às criaturas por conta dos livros que ela leu, né? E ela é bem mais centrada. O Tom, o que dizer deste garoto que eu mal conheço e já odeio pacas? O Tom ele gosta muito de tecnologia e ele sonha em criar alguma coisa, criar algum objeto que consiga fazer com que as pessoas possam enfrentar as criaturas, possam olhar para elas sem ter vontade de se matar. Mas aí, minha gente, o que acontece? Para você testar um equipamento desse, né, ele cria vários equipamentos, tanto que a Mallory não deixa, né, ele colocar em prática, ele testar esses equipamentos que ele tem, mas ele cria vários. Mas aí é que tá, para você testar um equipamento desse, para você testar o sucesso desse equipamento, consiste em quê? Você olhar para a criatura, né? Porque aí se você olhar para a criatura através desse equipamento e você não sentir vontade de se matar, aí o equipamento funcionou. Ou seja, você teria que arriscar sua vida. E aí é que tá, minha gente. O Tom, ele não se importa com isso, sabe? Ele não se importa que as pessoas possam morrer testando esse projeto dele, sabe? E é complicado você ler um livro em que existem personagens que se acham imunes
ou que se acham poderosos, e que se acham no direito de sair sem vendas, no caso, né? É, no momento em que nós estamos vivendo agora. Que existem pessoas na vida real fazendo a mesma coisa, né? Achando que são imunes e saindo sem máscara, saindo sem proteção. E a Mallory, ela tenta, sabe, proteger ele de todas as maneiras. E é surreal você ler essas informações no momento em que nós estamos vivendo, em que as pessoas estão agindo exatamente assim. Um belo dia, um homem chega na casa deles e diz que algumas pessoas conseguiram capturar uma criatura. A Mallory coloca o cara pra correr, ela não quer abrir a porta, ela não quer falar com ele, mas o Tom interrompe ela e fala para ele pelo menos deixar os relatórios que ele tem ali na porta deles. Quando o homem vai embora, o Tom abre a porta, pega esses relatórios para dar uma olhada. E aí, naquele relatório tem uma lista de sobreviventes que esse homem estava, né, capitulando ali pelo mundo. E nessa lista existe o nome de uma pessoa que é muito importante para Mallory. Esse homem também falou que as pessoas estão se locomovendo pelo mundo através de um trem, até porque é bem complicado você dirigir um carro de olhos vendados, né? Então o trem é uma forma mais tranquila de você se locomover porque é só seguir os trilhos, né? Depois de ver o nome daquela pessoa na lista de sobreviventes, a Mallory resolve ir até esse trem e chegar na cidade em que essa pessoa está, né, registrada. E aí, minha gente? O autor, ele simplesmente vai jogando uma informação atrás da outra na nossa cara e não deixa a gente respirar. Caixa de Pássaros, para mim, foi um livro muito completo, muito fechadinho, e mesmo ele não tendo, né, uma explicação do que eram as criaturas e tendo ali um final um pouquinho aberto, eu gostei muito do livro. Eu passei a leitura inteira com uma sensação de claustrofobia, com uma sensação angustiante, sabe? E foi a mesma sensação que eu tive no primeiro livro. E, assim, ler essa história em um momento que a gente está vivendo hoje, que é em meio a uma pandemia, foi muito complicado. Porque, assim, a Mallory, ela não sabe quando tudo isso vai acabar, né? Quando essa situação toda vai acabar. E, na verdade, esse novo mundo para ela, né? Essa situação com as criaturas, já é o mundo da vida dela, né? Não vai mudar mais, porque ela já vive ali há 15 anos com essa situação. Então, para ela, aquilo ali é um novo mundo. É muito tempo vivendo assim. Então ela já se acostumou, ela já se habituou. E agora o que a gente está vivendo é, em meio a uma pandemia, em que muitas pessoas não estão respeitando, né, a quarentena, o isolamento, o número de mortes só aumentam e a gente não sabe quando isso vai acabar. Então, eu acho que o livro veio no momento certo, sabe? Porque uma coisa é você ler sobre mundos pós-apocalípticos, sobre histórias, né, em que o mundo, né, foi devastado, ou em histórias em que aconteceu alguma coisa com a humanidade. E outra coisa é você estar vivendo uma situação como essa. Foi, foi uma experiência muito diferente, ler e viver ao mesmo tempo, né? Uma situação ali não parecida, né? Mas uma situação, né, que lembra, né, uma pandemia e tudo mais. E foi bem diferente, sério, foi bem diferente. Eu quero aparecer, eu quero aparecer, eu quero aparecer. Fala oi pras pessoas, fala oi, gente. Não, sem lamber minha cara. Não tira minha maquiagem, não, filho. É cara. Mentira, né? Não, eu não pago caro a maquiagem. Oi, gente. Bonito. Vai lá. Mallory continua com esse ambiente mais sombrio que o autor trouxe lá em Caixa de Pássaros e também tem os personagens odiosos em que toda vez que eles aparecem no livro a gente revira o olho. Quero deixar registrado aqui que o Tom me irritou em boa parte do livro. Assim, eu entendo as motivações dele, sabe? Eu até conseguia compreender a ânsia que ele tinha, quais eram as motivações, os objetivos que ele tinha, mas, gente, chega um momento em que beira a ingratidão por tudo que a Mallory faz, sabe? E, sério, eu me irritei muito com ele. Teve algumas cenas nesse livro que me deixaram um pouco confusas, outras sem explicação, mas nada que interfira no final do livro, sabe? Pra entender o final do livro. Pode ser que quando você terminar a leitura desse livro você ache ele completamente desnecessário e pode ser que você ame ele, assim como eu também amei,
mas tá tudo bem, sabe? Porque afinal nem todo mundo gosta das mesmas coisas, né? Eu dei 5 estrelas pra esse livro no Scooby e aguardo ansiosamente por uma adaptação. Ouviu, Netflix? É isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês se interessaram pelo livro, o link tá aqui na caixinha de descrição. Um big beijo pra vocês e até mais. Tchau!